sertão bruto do oeste paulista, num ponto em que o Rio Grande faz divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, ficavam as cachoeiras de Marimbondo. Em meio ao processo de eletrificação que tomava corpo no estado de São Paulo, o aproveitamento do potencial energético dessas cachoeiras desafiava a engenharia da época. Em 1925, o engenheiro Armando de Sales Oliveira começou a desenvolver um projeto ousado: a construção da grande usina hidrelétrica de Marimbondo. Uma usina de 8.000 kVA de potência. Seria, então, a maior hidrelétrica do país. Operar Marimbondo significava reformar as redes elétricas existentes e construir um novo sistema de transmissão. Era uma obra de grande vulto que dependia de investimentos maiores do que as reservas de capital do construtor. Sales Oliveira já havia construído uma dezena de usinas hidrelétricas em São Paulo, mas Marimbondo representava um esforço maior. Em 1928, ano da inauguração, Armando de Sales vendeu Marimbondo ao grupo Anforp, que em 1947 foi incorporado à CPFL. A usina de Marimbondo tinha 2 geradores com 4.000 kVA e 2 turbinas de 6.500 cavalos de força. Essas 2 máquinas eram alimentadas por um braço do Rio Grande que chegava à usina por um canal de adução de 500 metros. De Marimbondo saíam 2 linhas principais de 69 kV para as cidades de Havaiandava e Gavião Peixoto. A comunicação era feita por um sistema Carrier Simplex que não era nada confiável. Walter Félix, que foi operador da usina durante 17 anos, conta como isso acontecia. A comunicação era péssima. O carro, para a gente falar com o despacho de carga, era, principalmente nós da usina Marimbondo, era difícil. Então, quando eu sentia alguma dificuldade, eu perguntava, eu confirmava a usina Havaiandava que a comunicação com a usina Havaiandava era boa. Então eles me transmitiam o recado novamente. A gente tinha medo de fazer alguma besteira, né? Não ouvia o recado direito, então a gente checava. Na hora da manutenção, a dificuldade maior ficava por conta do desmonte das máquinas, quando então era preciso usar a ponte rolante. Quando ia fazer a revisão na máquina total, vinham os mecânicos de Campinas, né? Vinham em torno de, entre soldador e mecânico, vinham umas 8 ou 10 pessoas. Chegava aqui e ajustava mais uns 10 ou 12 diaristas por dia, né? Para ajudar esse pessoal. Então ficava aí 15, 20 dias para desmontar uma máquina dessa. Então tirava aquelas peças que tinha que fazer revisão em Campinas, levava para Campinas. E ficava uns 2, 3 meses parado numa máquina. Em seus 45 anos, Marimbondo sofreu 2 paralisações. A primeira aconteceu 6 meses depois da usina entrar em operação. Uma cheia no Rio Grande elevou a cota do canal de adução a 5 metros acima do nível operativo. Foi uma cheia sem precedentes. Até os geradores ficaram debaixo d'água. Antônio Vieira, 84 anos, que participou da construção da usina e trabalhou como operador até 1955, viveu essa cheia. E vai nós pelejando, campando com terra, pelejando daqui, ali, nada. Até que a água mesmo de 29 foi enchendo e tomou os lugares. Ali ficou tudo tomado. E não fez mais custo para nós, não. Marimbondo só parou novamente 35 anos depois. Dessa vez, para atender à padronização do sistema elétrico do país. Suas máquinas foram modificadas para operar na frequência de 60 Hz. E seus geradores tiveram as potências nominais aumentadas em 25%. Nos anos 60, a demanda da eletricidade no país já tinha se alterado bastante. O quadro industrial era outro e o potencial elétrico das cachoeiras de Marimbondo precisava ser explorado na sua totalidade. Uma nova usina foi projetada para as cachoeiras.
Dessa vez, com a potência de 1.440.000 kW, cerca de 150 vezes maior do que a grande hidrelétrica dos anos 20. O local para o eixo da nova barragem determinava o sacrifício da antiga usina. Marimbondinho continuou em operação até 73, quando foi definitivamente paralisada e incorporada ao patrimônio de Furnas. Na ocasião, seus medidores de energia totalizavam quase 2 bilhões de quilowatts-hora gerados. Furnas conserva em Marimbondinho uma parte significativa da história do setor elétrico do Brasil.